Bastante. Vamos então a aquilo que tem tudo a ver com o que nós hoje trataremos. O que é que nós trataremos hoje? Trataremos hoje de 5 capítulos da Bíblia. Trataremos hoje de uma síntese orientada desses 5 capítulos, cujo a ênfase principal, o coração desses 5 capítulos, a gente não pode se perder. Não é para dizer assim, vamos ser repetitivo, vamos sempre estar falando só sobre a mesma coisa, porque cada capítulo da Bíblia traz novidade. Nós estaremos falando sobre 70 anos de cativeiro e uma carta que um profeta, são raras as vezes que aparece, escreve para quem está lá no cativeiro. Uma carta, um verdadeiro manifesto de fé e de esperança. Essa é a novidade nesses 5 capítulos da Bíblia, que a gente não encontra em nenhum outro capítulo da Bíblia, nem no livro de Jeremias. Então, por isso que a gente pega e vai se centrar naquilo que é diferenciado, naquilo que soma ao nosso conhecimento. E quem orientou escrevendo o nosso manual? Nosso manual é um manual de ajuda didática, não substitui a Bíblia, a gente já leu a Bíblia aqui, e é na Bíblia que a gente está fundamentado. Sugere que a gente pense nesse versículo como sendo o versículo que melhor sintetiza essa quadra e esse texto e esses capítulos da Bíblia. Vamos ler juntos esse versículo. Nós já lemos uma vez mais, mas vamos lá. Mas vamos ler forte, alegre, abençoado. 1, 2, 3. Provavelmente um dos versos mais conhecidos do livro de Jeremias, e é provável que tenha gente que nunca tenha ouvido, e se não tem ouvido ou não viu, deve estar surpreso. Isso está na Bíblia? Está. Voz do Senhor pelo profeta: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos conduzir ao fim que desejais. E eu vou fazer o comentário primeiro já, que vocês desejam, mas não sabem como chegar. Vocês desejam, mas tomam caminhos que não levam a lá. Vocês desejam, mas às vezes parecem os caminhos que chegam e são caminhos de vida, mas não em caminho de morte. Mas eu sou Senhor, sou soberano. Se você me seguir, fique tranquilo, que ainda que você não entenda, por onde os caminhos que eu levo vocês, o final vai ser o final que você precisa e o final que você deseja. Eu garanto, é isso que o Espírito de Deus está dizendo. Em toda circunstância, em qualquer lugar, eu garanto dirigir a vida de vocês de modo que vocês possam chegar ao lugar, ao ponto que vocês querem. Então, que coisa boa a gente dizer. Ele disse, eu confio, os pensamentos dele são bons. E por que talvez o Senhor disse isso? Porque quando se fala de religião, religiosidade, tudo, pode procurar no mundo todo aí. E às vezes nós crentes entramos nessa fria, de falar de Deus como sendo Deus carrasco, vingativo, um Deus que espreita as pessoas para pegá-las nos erros, para poder julgar as pessoas, e não um Deus comprometido com a nossa vida e com a nossa felicidade. Tão comprometido que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, tão comprometido que Ele é que sustenta céu, terra, em condições do ser humano poder viver, tão comprometido que Ele nos dá vida, tão comprometido que Ele mandou Jesus da cruz para nos salvar, tão comprometido que Ele nos ajuda em qualquer circunstância nessa terra quando estamos vivendo, tão comprometido que Ele diz assim, nem fique perturbado, eu ajudo vocês aqui nesta terra, e depois disso tudo, não se perturbe, porque eu tenho um lugar preparado no céu, onde eu estou, para que vocês vivam comigo. Procurem outro Senhor, não existe outro lugar. Pelo contrário, às vezes nós nos parecemos muito com pessoas e com até crenças que dizem, tudo é medo, temos que fazer as coisas para aplacar a ira de Deus, o juízo de Deus. Isso não é verdade. O juízo de Deus, o julgamento de Deus, ele só
desce sobre o indivíduo, pessoa, uma nação, depois de reiteradas advertências de amor de Deus pela pessoa, pela nação, e de que a pessoa decididamente queira caçoar de Deus, para querer desmoralizar Deus, vivendo do modo que ela quer, aí Deus exerce justiça. Atenção, e quando Deus exerce justiça, Ele não exerce justiça para jogar a pessoa no inferno, na perdição. Até quando Ele exerce a sua justiça, Ele exerce de modo restaurador, esperando que a pessoa se arrependa e volte para Ele. Inclusive, o desterro do povo para a Babilônia foi, na verdade, um recurso que Deus usou para que o povo sentisse saudade da sua terra, sentisse saudade das bênçãos de Deus, vivesse durante 70 anos e pudesse voltar para sua casa, voltar para o seu Deus e daí para frente não precisar mais ficar com os ídolos e com outras coisas, até nesse caso. Por isso que o texto termina dizendo: fiquem tranquilos, eu sei que pensamento tem, vou dar o fim que vocês desejam, vocês estão exilados aí, mas descansem em mim. Para hoje, nossos dias aqui onde é que você está, que situação você está passando, foi você que procurou essa situação, você sabe que foi você que procurou, ou você sente que Deus tirou a sua mão de você e você está sentindo Deus distante de você, ou você distante de Deus. Ainda assim Deus está dizendo para você: já tem 10 anos, já tem 15 anos, não se preocupe, eu sei. E se você deixar com que essa circunstância, com que essa provação, com que essa tribulação possa produzir em você o arrependimento, a santificação e o desejo de voltar para mim, gema, mas aprenda, vai dar certo. Eu vou restaurar e eu vou levar você para o fim que você deseja, que é o fim para o qual eu te criei. De Deus só se espera coisas boas. Só se espera coisas. Todo dom perfeito vem dele e vem do alto. Vamos lá? Então, e aí, o nosso orientação são 5 capítulos, é muito texto da Bíblia, a gente aprender aqui. Profecia sobre o cativeiro, prisão de confronto com falsos profetas e carta aos cativos. Vamos passar de rápido aqui para tentar chegar aqui, que é o cerne de tudo. Profecia sobre o cativeiro, 70 anos de exílio. Anotem, se você quiser, na sua mente, tá? Em todos os outros profetas se fala desse cativeiro. A diferença por exemplo, quando Isaías fala desse cativeiro, Isaías viveu muito tempo antes desse cativeiro. Esse cativeiro aconteceu lá pelo ano 500, Isaías viveu lá por 750. Depois dele, nós estamos estudando Jeremias, que viveu 630 anos, quando antes do cativeiro e no começo, na primeira parte do cativeiro. Quando terminar Jeremias, nós vamos começar Ezequiel. Ezequiel é o profeta maior, grande também. Ele viveu durante o final do cativeiro, durante e ao final do cativeiro. E com diferenças grandes. Jeremias viveu em Jerusalém, por isso que ele mandou uma carta aos cativos. Quando a gente estudar Ezequiel, é a visão de um profeta que estava no cativeiro e teve todas as suas visões e profecias junto ao rio Quebar. Então, ainda que você diga assim, eu estou confuso, por que falar tanto desse cativeiro? Um falou 200 anos antes, outro falou antes e durante o começo, outro falou no final, para o fim. Um falou de Jerusalém, outro mandou uma carta para os cativeiros e o outro teve a vida toda dele junto aos cativos. Então, a diferença de percepção, fique ligado que você vai chegar a perceber a peculiaridade, a relevância dessa situação. Então,
70 anos de exílio. Nesse versículo bíblico, 25, e o verso de número 11, é a primeira vez na Bíblia, e Jeremias é o primeiro profeta que define qual a duração do cativeiro. E textualmente, expressamente, ele diz, é 70 anos. É nesse versículo. Olha que coisa boa, interessante, a gente sabe porque os outros não. E esse número, ele só existe afirmado na Bíblia em 4 lugares. 3 vezes são afirmados por Jeremias, 70, 70 e 70 anos, cravados. E a outra vez, a 4ª vez, é citado por Daniel, no capítulo 9, verso 12, quando o Espírito de Deus fez sentir, e ele conhecia a profecia de Jeremias e do Espírito, sentir que havia chegado os 70 anos e por isso o Senhor Deus já voltaria com o seu povo. Inspirando, inclusive, a visão de Deus para Daniel das 70 semanas de Daniel também. Então nós estamos diante de algo inusitado, que para você pode não ser interessante, mas para mim é tão interessante, porque eu já li a Bíblia, estudei a Bíblia, que esse negócio de 70 anos parece que já, desde Gênesis, 70, 70, 70, não. Nenhum outro profeta foi revelado qual o tempo específico. Jeremias foi o pioneiro nisso, e por 3 vezes, verso 11, verso 12, e o verso também, o capítulo 29, verso 10, que nós vamos ler aqui. Se você tiver sua Bíblia aberta aí, veja, abra 25, 11 e 12, que você tem esse conjunto de afirmações importantes. Porque faz diferença? Faz. Primeiro, porque Deus faz uma manifestação gradativa. Não precisava falar do tempo exato antes. Segundo, porque que soberania de Deus, não só de mencionar um acontecimento, mas dele ser o Senhor da história, o Senhor da cabeça de um rei, de um império, que a Babilônia, de um rei Nabucodonosor, dizendo, é 70 anos, eu mando na história, não importa qual seja a situação, 70 anos vai voltar o povo de Deus, porque eu sei que planos tenho ao vosso respeito, são planos de paz. Eu permiti que vocês fossem para o cativeiro, eu permiti que você passasse por esse processo, que era para exatamente vocês poderem aprender o que vocês nunca quiseram aprender pelo meu amor. Eu não preciso nada, sofrimento de ninguém, mas o ser humano é dura cerviz, é um ser humano que obstinado e que só aprende com formas mais incisivas de correção. Eu vou permitir. E vejam bem que Deus poderia ter matado o povo, Deus poderia ter resolvido tudo, não fez. E veja bem que Deus usou a história para dizer que ele é Senhor da história, inclusive para ensinar a Babilônia que com ela também iria acontecer a mesma coisa, se ela não procedesse corretamente. E Deus usou o império que mandava no mundo e deixou esse império conquistar, ajudar, levar o povo todo cativo para lá, o que é algo mais ou menos normal. Deus trabalha por meios aparentemente normais? Trabalha sim. Trabalha. Deus pode trabalhar. Quanto mais obstinado você seja e mais duro no aprendizado e em seguir ao Senhor, mais duro deverá ser o vale que você passará para que essa dura cerviz e a sua obstinação se quebre. Isso é natural. E Deus não era responsável por isso, como sendo exagerado, não. Deus deixou. Poderiam ser outro método? Poderia. Mas Deus sabia que para a purificação de um povo, e esse povo poder ser útil e continuar sendo sua nação, essa seria a forma. Então, 4 vezes é citado 70 anos. Aqui, a ira de Deus sobre as nações, Deus é amor e Deus é justiça. Nesse particular aqui, Deus já deixa
o profeta falar para a Babilônia e para as outras nações, dizendo: olha, o meu povo vai cativo. Isso é o meu trabalho com o meu povo. Tratem meu povo com justiça, tratem eles com dignidade, porque o exagero que vocês cometerem, vocês responderão por eles. Ninguém está isento, nem quando está sendo um instrumento de correção de Deus para outra pessoa, ninguém está isento. Se cometer exagero, por exemplo, a Bíblia diz em tantos lugares: não festeje o sofrimento de outro. Não abra sua boca para celebrar quando outra pessoa está sofrendo, porque senão você responderá pela forma como você trata o sofrimento dos outros. Seja cuidadoso. A Bíblia diz para mim, pastor, quando houver um crente que tiver um problema na vida e ele depender do Senhor, trate ele com carinho, trate ele com temor. Não brinque, não desdenhe, senão você terá a mesma sorte dele. Então nós não podemos exagerar. O que Deus disse aqui? Deus diz: a ira deles sobre as nações que tratam com injustiça as outras nações, e Deus é amor e justiça. Nós vivemos num mundo hoje, irmãos, conflagrado de guerra, de tudo que existe. Olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa: Deus não morreu, e Ele está no trono. E de vez em quando eu olho e vejo e digo: esse governante não sabe o mal que ele está fazendo para si e para a sua nação, desdenhando da outra, se utilizando de superioridade, de empáfia, se utilizando de vaidade para desdenhar de outras nações, para ceifar outras nações, para injustamente ceifar vidas inocentes. Deus está no trono. E é o único juiz. A ONU falha, os concertos das nações falham, mas quando Deus dá o privilégio de um ser humano liderar uma nação, seja ela qual for, quanto mais poderosa e maior ela for, maior a responsabilidade. E esse ser humano recebe de Deus, ele é mortal, ele é um verme, mas recebe de Deus a alegria de poder liderar ser humano, e isso eu aqui, quanto for, se não for cuidadoso, vai responder para aquele que é o juiz. Pode ser que o tribunal internacional, pode ser que as forças aqui na terra não queiram e as injustiças sejam feitas, mas ele tem consciência, vai pagar por isso. E as nações que usarem de abuso em relação a outros, é o que está dito aqui: a ira de Deus sobre todas. Deus disse para Jeremias: diz logo para as outras nações, tenham cuidado, porque se vocês não procederem corretamente com outras pessoas e outras nações, inclusive com Israel, sou eu que vou cobrar de vocês isso. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Aqui nós temos uma lição que de algum modo parece repetitiva, que é a questão de falsos profetas com profetas de Deus e profetas verdadeiros. A missão de Jeremias é chamado do profeta do choro, o profeta da lamentação, porque ele foi preso muitas vezes, ameaçado, porque Deus dizia para ele: vai para a porta do templo e profetiza para todos lá, para que saibam todas as pessoas sobre o que vem pela frente. O que é que Deus está dizendo? Atenção, não é só juízo, profeta não profetiza só juízo. Profeta profetiza qual é o plano de Deus também. Não é só juízo. Mas tem ocasiões que sofrimentos estão no plano e na vontade permissiva de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, ninguém sofra. Mas Deus tira a mão e deixa a gente sofrer para a gente aprender. Se esse for o único jeito da gente aprender, cair em si e se arrepender. Ele quer o arrependimento, Ele quer você de volta, Ele quer você restaurado. E você vai por esse vale, Ele fica cuidando de você, porque Ele está esperando você aqui. E esse é o processo que sua própria vida, seu próprio coração, sua dureza do coração, sua obstinação pediu. E ele fica ali, intercedendo. Vocês lembram de Pedro? Pedro pensou que era maior do que todo mundo. Jesus disse: ei Pedro, Satanás pediu para te peneirar, rapaz. Peneirar.
Satanás quer fazer de você um farelo. Ele ia acabar com você, mas eu intercedi, eu interrompi isso aí. Quando tu te converter e te arrepender, tu vai cuidar das minhas ovelhas. Que paciência divina. O que Satanás quer fazer com a vida da gente? Destruir. Por que não destrói? Porque ele é zero à esquerda quando nós estamos na presença de Deus. E a gente nem sabe os perigos que passam. Deus às vezes não deixa nem a gente saber, porque senão nós desmaiaríamos. Nós morreríamos, Ele está cuidando de nós. Mas para dizer assim, ó, quando tu te converter, quando tu te arrepender disso, desse sofrimento que está passando, tu vais cuidar das minhas ovelhas. Tu vais chegar ao fim que você deseja, a felicidade toda, está passando por um processo que até eu quis evitar, mas não pude, porque você, obstinadamente, buscou. Mas eu continuo te amando e eu vou te dar o fim que desejar. Então, essa questão dos falsos profetas. Era tão interessante, nesse capítulo 26, Jeremias tem uma característica. Eu nunca vi, em nenhum lugar da Bíblia, se cita o nome de tantos falsos profetas como nesse capítulo. Se vocês deram uma olhada, é interessante. Tem Ananias, tem Amaiás, tem um que eu pensei até que era o rei, tem um falso profeta chamado Acabe, tem um falso profeta chamado Zedequias, nesse capítulo aí, e Jeremias dá o nome. Em outros lugares só diz profeta de Balto, aquele dá o nome, como é que foi a história. Entre eles um profeta Ananias, falso profeta, que foi usado pelo governo de Jerusalém, quando Jeremias disse para o povo de Jerusalém, para o rei de Judá, disse assim: aceitem a submissão a Nabucodonosor e a Babilônia. Não resistam, porque esse é o plano de Deus nesse momento para vocês, para corrigir o erro de vocês que é incorrigível, a ferida que é quase insarável. Esse é o plano de Deus, porque se vocês resistirem, vai morrer mais gente, vai ter mais sangue, vai ser uma devastação pior. Então, já fica sabendo, esse é o plano, a vontade permissiva de Deus. Não crie problema, porque mais rápido virá a solução, menos vidas se perderão. Aí o profeta falso Ananias disse: de jeito nenhum, prende a Jeremias, mata Jeremias, porque eu estou dizendo, rei, e estou dizendo a todos vocês que vai durar só 2 aninhos, ninguém vai embora, ninguém vai morrer daqui. E Deus mandou Jeremias dizer que era 70. E essa peleja, um monte de falsos profetas, foi para Deus ser tão claro para as pessoas. Deus disse para Jeremias: Jeremias, pratica um ato simbólico. Qual é o ato simbólico, Senhor? Pega um jugo, coloca sobre o teu ombro uma cangalha. A palavra de algumas traduções bíblicas é canzis, um canzil. Bota e correia, como se você fosse um animal, coloca e sai pela cidade, dizendo: ó, assim será o jugo que será colocado sobre Israel, se vocês não se arrependerem totalmente. Assim vai ser. Ananias foi lá, violentamente arrancou o jugo, ou canzil, de Jeremias, expôs Jeremias à vergonha e queria prendê-lo. Jeremias saiu e Deus disse: continua, substitui agora, bota um canzil de ferro, com correias, para dizer que a cada ato de obstinação a mais contra a minha vontade, o juízo será mais permanente e mais duro. E foi isso que Jeremias fez simbolicamente. Colocou e saiu pregando e profetizando, até que Ananias veio para matá-lo, e o Senhor disse a Jeremias: você não sobreviverá e não verá a volta disso tudo. E a palavra de Deus diz que em 2 meses Ananias se foi. E a palavra de Deus permaneceu. É muito louco, né? 70 anos é muito tempo. Mas ao mesmo tempo que é muito tempo para quem está sofrendo, é demonstração de muito poder. Como é que existe um Deus que garante resultados depois de 70 anos? Depois de 1000 anos?
depois da vida toda, nós estamos descansados, nós não sabemos o dia do amanhã. Ele é o Senhor do tempo e da história. E a palavra diz que Ele é o mesmo quando? Ele é o mesmo quando? Quando? Vamos dizer, Ele é o mesmo quando? Ontem, hoje e para sempre e eternamente. Descanse. Ele sabe do que você quer. Por fim, nós terminamos com a carta aos cativos. Isso aqui é muito legal. Deus não quis que Jeremias fosse para lá e mandou Jeremias escrever uma carta e mandar para todo o povo, inclusive para os reis que já estavam cativos lá. E a carta de Jeremias, que recebeu de Deus a revelação de como Deus trataria seu povo, de qual seria um método histórico, um método natural daquele tempo, de por quanto tempo precisaria, inclusive, para os mais obstinados e responsáveis pela idolatria, pela imoralidade que fizeram em Israel, dentro do templo do Senhor, morressem, era 70 anos. Só Deus que sabe fazer esses cálculos, não tem outro. E ele disse, vai ser 70 anos, mas o fim que vocês esperam de ser uma nação boa, que adora a Deus, que seja próspera, Deus não descuidou de vocês. Aí ele manda essa carta que nós lemos abençoadas. São estas as palavras da carta de Jeremias. Atentem para isso, por favor. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha as guerras. Olha as brigas tarifárias. Olha a vaidade dos homens que querem mandar no mundo e em todo o mundo só. E dizendo que se o meu povo for bem, os outros que se lasquem. Como se não existisse Deus e eles fossem Deus. Eles são tão pequenos que não são capazes nem de propiciar o bem do seu povo, mas fazem cenário, mas fazem teatro, dizendo, não, é o meu povo, é América, sobretudo, e se lasque os outros. Outro, não, é o meu povo, o Brasil é soberano sobre tudo, e os outros que se lasquem também, não tem nada disso. Vão morrer, o povo vai continuar. Não existiu quando o povo e o país já existia. Não foram eles que fizeram chegar até aqui. Se não fosse a mão de Deus, a humanidade estava toda destroçada. Em última análise, Deus usa presidentes, Deus usa parlamentares, Deus usa magistrados para ajudar na ordem, para ajudar a cuidar do bem-estar do povo. Mas quem manda é Ele. E se magistrados, se presidentes, se congressistas forem bons, ajuda o povo a ir melhor. Mas não são dono do povo. Eles não são dono nem deles mesmos. Não sabem nem se acorda no dia da manhã. Eu fico impressionado com a vaidade, com a epáfia de indivíduos que dizem que mandam, não mandam, faz e faz e faz. Talvez precisem ser corrigidos como Deus corrigiu os reis de Israel também, para aprender que não é bem assim, que não é bem assim, porque eles não fazem chuva, não fazem sol, não fazem luz, não fazem mata, não fazem comida, não fazem mares, não fazem saúde, não faz nada disso, o homem só ajuda. Nós temos aqui vários doutores, cientistas. O que o homem faz? O homem procura conhecer um pouquinho daquilo que Deus fez, para poder ajudar naquilo que pode, um pouquinho, mas não sabe, não vai. Então, carta, diz, olha só, profeta enviou a Jerusalém e disse, povo do Senhor, depois de sair de Jerusalém, a carta foi mandada e assim diz o Senhor. Respire aí, ó. Assim diz o Senhor, dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados. Nós ainda não estamos, ainda estamos um pouquinho melhor do que o povo. Aos exilados, diz o Senhor, que deportou eles, edificai casas, atenção, e habitem nelas, plantem pomares e comam do seu fruto, tomem esposas e gerem filhos, deixe os filhos de vocês terem suas esposas e seus esposos,
para que tenham filhos e filhas. Atenção, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde eu vos levei. Orem por ela ao Senhor, porque na paz de onde vocês estão, vocês também vão ter a paz. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem adivinhos, nem sonhadores, que sempre sonham sonhos segundo seus próprios desejos. Nós estamos aqui numa situação, ontem nós tivemos aqui um momento espetacular. Nós estamos começando a nos preparar para a COP, a nossa cidade, para a COP. Nós estamos aí com o nosso Brasil, debaixo da espada de taxa de imposto que ameaça desempregar uma porção de pessoas, fechar um monte de empresas, dia 9, porque lá um homem lá disse que porque aqui o Brasil não é tão mal quanto eles, ou tão bom quanto eles, que ele vai fazer o povo todo sofrer. Isso não é bom diante de Deus de jeito nenhum. Que se tem condições, puna o presidente, puna quem for, mas fazer todos nós pagarmos um preço, como se nós não valêssemos nada. A nossa oração não vale nada. Deus que está aqui tendo pena da gente que está passando fome, não vale nada lá no céu. Isso não tem repercussão divina? Tem. Nós tivemos aqui um excelente trabalho. Nós vamos entrar na nossa COP, e nós já temos a nossa campanha, abençoando as pessoas e cuidando do meio ambiente. Nós já começamos, e terça-feira à noite, venham, talvez domingo à noite a gente terá algumas vezes, já começamos as nossas palestras, conferência e pregação da questão ambiental, da luz da Bíblia, como é que Deus, o dono, o criador disso, ensina as pessoas como é que elas devem fazer, e nós somos os que mais devemos nos utilizar do modo correto e bom, a natureza. E nós estamos começando aí uma campanha, que durante a COP nós vamos ter aqui nossa conferência, COP Cristã. Está vindo autoridades, nós temos aqui vários especialistas que estão se preparando, escreveram livros, doutor Itamar, doutor Ney, tem a Rosa, nossa doutora em geologia. Quem de vocês tiver alguma especialidade, porque aqui nesse templo teremos a COP Cristã, com os maiores, estamos esperando algumas personalidades, vamos convidar todos os chefes de Estado que dizem que são cristãos, vamos convidar governador, vamos convidar o presidente da República, se ele estiver aqui, quiser vir entrar num templo evangélico para receber uma oração, porque a alma dele precisa ser salva, e se ele quiser ir para o inferno, vá porque quer, não porque nós deixamos de fazer a obra que é nossa. A pior pessoa no mundo, eu queria que Deus pegasse as piores pessoas do mundo, colocasse no meu caminho, para eu falar o Evangelho, para elas serem salvas, para eu ver a glória profunda de Deus, salvando o mais miserável pecador. Paulo disse, eu era um desses, assassino, e ele me salvou. Eu estou pronto para a nossa cabeça ser virada, porque nós somos do lado de Deus. Nós estamos nos preparando. Provavelmente o nosso tema vai ser, como é que é, Felipe, que nós pensamos? Natureza é coisa do céu. Vai ser o nosso tema. Botar faixa, botar propaganda, e os chefes de Estado vão dizer, que troço é esse? Natureza, meio ambiente é coisa do céu. Quem quiser saber sobre natureza e céu, só tem um lugar aqui. Eles vão falar só sobre a natureza. Nós vamos falar sobre natureza é coisa de Deus, é coisa de crente, é coisa do céu. E nós vamos para lá, porque tudo quem fez foi Deus. E minha gente, tem gente que adora a natureza. Eu não vou adorar a natureza. Mas nós temos que ser grato a Deus pela natureza. Não existe nada mais lindo do que a natureza. Nada mais completo. Coisa mais linda do mundo. Eu fico impressionado. Ontem eu estava lá no sítio da igreja, trabalhando, e tem um galpãozinho aqui, feito de telhas de cerâmica. Uma árvore está nascendo em cima da telha de cerâmica. Uma árvore linda, que nós vamos ter que tirar e transplantar para o chão, porque senão ela vai quebrar. Linda. Hoje de manhã, minha esposa me chamou, botou um café e uma torrada. Eu fui lá e
como é que esse café e essa torrada vai se transformar em dente, vai se transformar em cabelo, vai se transformar em unha, vai se transformar em nervo, vai se transformar em pelo, vai se transformar em pensamento, vai se transformar em eletricidade, vai se transformar em energia. Como? Caramba, vamos admirar. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de sua mão. Deus escreveu 2 livros, um com palavras, Bíblia, o outro com obras. Olha isso aí, tudo é nosso. Isso não é de esquerdista, isso não é de direitista, isso é de Deus. E o que é de Deus é nosso. Vamos levantar a bandeira. E aí a gente fica discutindo só, é direita, é esquerda, é esse presidente, é aquele outro presidente. Vamos nos preocupar, vamos cumprir nossa missão de cidadão, mas não vamos passar um atestado de que Deus morreu, de que nossa fé depende de ser de direita ou de esquerda, que o céu é de direita ou que de esquerda. O céu é para todos os que queiram ser salvos, todos, sem exceção. E quem disse isso foi Deus. Quem somos nós para sermos discriminador de país, de tudo mais? E será que todo que invocar o nome do Senhor, ide por todo mundo, pregue por de esquerda, pregue por de direita, pregue a tempo, pregue a fora de tempo, pregue agora, pregue desse jeito, pregue a todos. E quando a gente vai cumprindo nossa missão e crendo que Deus é o que é, sabe o que a gente faz? A gente, onde nós estivermos, seja qual for a circunstância, nós prosperamos. Nós prosperamos, não existe. Onde for, nós prosperamos. Foi isso que Deus disse para Israel. Disse, deixa eu dizer para vocês, desterrados. Fiquem em pé para a gente terminar. Vou dar uma recomendação para vocês. Edifiquem casas. Ei, crentes assembleanos, tenho medo não. Empresários assembleanos, não tenho medo não. Tem gente que vai deixar de fazer isso tudo porque eles só fazem pelo que vê. Eles têm medo desse presidente, têm medo de outro, mas Deus tem uma promessa com o mundo. Ainda bem que impuseram taxas sobre o Brasil. Eu não estou com medo disso não. Não estou não. Porque de algum modo Deus abençoou o Brasil, dando para o Brasil, de todos os negócios que existem no mundo. Na pandemia, você sabe qual foi o negócio que mais cresceu? Supermercado, comida. Deus deu para o Brasil alimenta 2 bilhões de pessoas no mundo com a comida brasileira. Se faltar isso no mundo, o mundo entra em colapso. O mundo entra em colapso. Deus sabe o que faz. Primeira consequência que vai ter carne barata para a gente, feijão barato para a gente, vai ser ótimo, 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 ótimo. Depois vai se ajeitando isso tudo, os empresários vão tendo jeito, alguns países aí vão comprar o que os Estados Unidos, se não quiser comprar, não compre, azar dele, não é dono do mundo, é importante, mas não é dono do mundo. Minha esposa é americana, eu gosto muito dos Estados Unidos, mas eu não sou dependente do Trump, não. Quem manda nesse mundo é... E se Deus, e se ele, ou Lula, ou quem for, se levantar contra o povo, para o povo sofrer, passar fome, Deus é justo e misericordioso, Deus tira. Deus manda um sopro, e na manhã seguinte a notícia é, se foi. Mas nós precisamos estar na vontade de Deus, orando. Deus disse, aproveitem, enquanto o mundo parou e estão com medo, construam casas, casem. Não troquem isso pela fé em mim, que esse é um problema, como o mundo faz, os materialistas. Isso é a vida dele. Elejo ao Deus. Por quê? Porque vocês vão me buscar e eu respondo. Vocês vão orar e eu respondo. Vocês têm uma garantia que vai dar certo. Que vocês vão passar por essa terra e no final ainda vai ter céu para vocês. Que se vocês derem causa, vocês poderão até sofrer mais do que vocês precisam, mas se vocês dependerem de mim, forem obedientes até na hora da tribulação e da aflição, a minha bênção está com vocês. Porque o Trump não sabe, Lula não sabe, eu sei.
Que pensamento tenho a vosso respeito? Pensamentos de paz, para dar a vocês o fim que vocês precisam, que vocês desejam, que vocês não sabem nem alcançar, se vocês busquem em primeiro lugar a mim, e as demais coisas deixem comigo. Se vocês quiserem botar as demais coisas primeiro, se virem para resolver. Mas se vocês continuarem obedientes a mim, até na hora da aflição, que coisa maravilhosa. Nós estamos nos preparando. E eu vou deixar a última frase. Eu estou entusiasmado ao alto dos meus 67 anos, trabalhando para Deus, onde Ele quiser me mandar. Ontem eu tive aqui uma oportunidade feliz e Deus tocou no meu coração. Tem gente que dizia, o pastor Samuel sai de Belém e fica no Rio. Vocês nem sabem. Se Deus me disser hoje, sai daqui e vai para a Ucrânia, eu amanhã estou de mala arrumada. Estou de mala arrumada. Deus é dono do mundo. Eu já tenho palavra para a Ucrânia. Sabe qual é a minha palavra para a Ucrânia? Eu vou chegar lá e vou abraçar o ucraniano, orar pelos ucranianos. Não vou nem construir templo, estou cansado disso. Vou abraçar as pessoas e vou ganhar umas 20 pessoas por dia na Ucrânia. Sei se você sonha com isso. Eu sonho com isso. Eu estou renovado. Porque nós, a Assembleia de Deus aqui em Belém, somos 150 mil pessoas. Quantos somos? Quantas mil pessoas moram em Belém? Quantos? 1,5 milhão no máximo, só se for a grande Belém, que entrando na Anideu vai para 2. 1 milhão, Belém diminuiu, 1.400.000. Deixa eu perguntar para vocês. Se eu sair daqui hoje, você dizendo assim, nesse ano, eu vou colaborar para que a grande comissão que Jesus me deu aconteça em Belém. Eu vou fazer a minha parte. Sabe qual é a sua parte? Você semear o Evangelho em 10 corações, toda Belém será conhecedora do Evangelho de Cristo. Só a Assembleia de Deus. Deve ser todas as igrejas, 150 mil. Meu irmãozão, eu vou fazer minha parte aqui, mas eu não me iludo com púlpito e com templo mais não. O negócio está lá fora. Eles não vão entrar aqui, não vão ouvir a pregação aqui. E o diabo não vai deixar eles entrar. Eu vou lá onde o diabo não quer que eles estejam. Atenção! Se eu sair daqui hoje, você sair comigo, disser assim, até o final do ano, você não salva ninguém. Não é para salvar, não. Se você salvar alguém, esse alguém vai para o inferno, que você não salva nem você. É só para semear a palavra, só. Uma palavra, um sorriso, uma paz do Senhor. Só para isso eu estou te convidando. Se você fizer para 10 pessoas até o final do ano, toda Belém saberá que Jesus é o Salvador. E meu coração está queimando. E eu vou trabalhar feito um maluco. Eu vou fazer isso, mas eu estou chorando, pedindo a Deus, Deus, dá o fim, Senhor, para a nossa igreja. Desperta-nos, aviva-nos, para que cada um de nós faça um pedacinho e não deixe só para os outros, para que a gente volte a crer que o mundo todo pode conhecer a tua palavra, e que a maioria vai te aceitar, e que o céu vai ser uma multidão de gente, que eu participei disso. Eu estou fazendo um desafio para você, abra bem os ouvidos e os olhos e fique, venha mais à igreja esse mês, porque nós vamos estar mexendo, o Espírito de Deus está sacudindo, até a COP, a Assembleia de Deus vai ter que se demonstrar chamada por Jesus, dedicada por Jesus, e o nosso desafio é, você não quer ter a honra de ser um semeador do Evangelho para uma pessoa que está ao teu redor, que está perto de você, que está junto de você, e você não sabe que ela está clamando por você? Você não sabe disso? Tem gente cruzando o seu caminho, dizendo, por favor, me fala alguma coisa. Eu estou vivendo esse tempo. E hoje é ceia. Não quero perder o mês de agosto. Setembro já vai ser mais tarde. É muito tarde. Eu queria te convidar para a maior experiência de todos.
você dizer uma coisa. Por favor, não precisa ser doutor, não precisa pregar muito não. Eu estou te pedindo uma palavra. Uma palavra para a pessoa que estiver ao seu lado daqui para frente. Deus tocou no meu coração, e hoje não é o caso, que eu estou tomando bastante tempo. Mas eu vou conversar com o pastor Felipe. Eu vou propor aos nossos pastores que a gente passe a ter, durante esse mês, culto de 1 hora só. E nós dizemos assim: nós vamos terminar o culto de 1 hora, porque a nossa principal missão não está, nós não estamos tendo tempo. E você vai para casa, você tem meia hora para sair daqui e a sua casa, e a pessoa que colocar e cruzar no seu caminho, você dedicar 5 minutos, você ainda ganha 25 minutos de sobra. Porque o maior culto que se poderá prestar a Deus é o culto de amor pelas almas. É o culto de semear. Você é um semeador. Nem ligue, semeia enterradura, semeia no meio. Deixa com Deus, dá a palavra e vai-te embora para não atrapalhar. Deixar a palavra produzir efeito. Conto contigo, tempo central. Vamos fazer o maior movimento que nós podemos fazer do céu, porque natureza é coisa do céu, mas salvação alegra o céu. Estou te convidando para a gente mudar, cara. Eu vou lutar para que nossa igreja, se for precedente fazer vigília de 7 dias, nós vamos fazer, para Deus converter o coração dos crentes, para fazer uma coisa que Ele nos chamou para fazer. E eu já estou incendiado por isso, eu estou fazendo. Eu vou contar para você depois. Ontem, quando nós falamos isso, 2 irmãos vieram comigo, e eu vou contar todo dia, que eu tiver oportunidade, que eu pregar, testemunho de salvação, do que eu estou fazendo, sozinho na rua, não é na pregação não, mas, eu vou voltar a ser crente, que evangeliza na rua, e que conta testemunho para vocês, mas eu vou contar do outro. Vamos ver aqui, chorando depois que nós conversamos um pouco, disse: pastor, é isso mesmo, o senhor sabe de uma coisa, no meu trabalho, uma moça veio comigo e disse assim: eu nunca te perguntei, tu é crente, né? Ele disse: sou crente. Ele disse: como é que é esse negócio de igreja? Aí, eu disse para ela: olha, igreja é assim, tem culto assim, tem pastor, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Terminou, ela disse: tá, obrigado, ela foi embora. Quando eu saí, que eu ia sair na porta, o Espírito Santo de Deus disse assim: é isso que tu tens para dar para as pessoas? Igreja, organização, como é que funciona um culto? É isso que tu tens? E aí ele voltou. Ele foi com a moça e disse assim: moça, eu esqueci de uma coisa, moça. Você não quer receber Jesus? Ela disse: era isso que eu estava perguntando para ti. E tu me respondeu do teu jeito. Olha onde nós chegamos. Por isso que eu fui. Eu quero Jesus. E recebeu Jesus como Salvador. Qual é a tua experiência? O que você pode contar e dizer: o que eu estou fazendo para semear a palavra? Não se incomode não. Você é muito nobre para estar sendo só crente, de sentar em banco e de furar a rede. Você é tão nobre que Deus quer que lá no céu se aponte pessoas. Olha, isso aqui foi ele que ele anunciou. Eu vou ter que fazer essa palavra produzir resultado. Olha a minha igreja, olha os meus filhos fazendo o que eu quero, Eu sirvo vocês como pastor por enquanto. E a minha meta de evangelização, eu moro numa área vermelha, cercada por pessoas complicadas. De vez em quando elas criam problema, pula muro, pula não sei o quê. E eu sou pastor. E a pessoa diz assim: pastor, aquele vizinho novo chegou, está criando dificuldade. Como pastor, eu podia dizer: pô, mas eu sou pastor, a polícia, não sei o quê, eu vou pregar o evangelho para ele. Sabe como é que eu estou fazendo? Que Deus me ensinou. Eu queria que você descobrisse um jeito de resolver problema de modo simples. Deus botou no meu coração: vê qual é a hora que ele está em casa. Porque eu quero ir lá tomar café e levar um bolo para comer com a família dele. Quando está em casa, pode ser quem for, o maior bandido.
Eu não posso ir de outro jeito. A Rebeca faz um bolinho, pega uma garrafinha de café. Quem tem ouvido, ouçam, eu vou mais um pouco. Uma garrafinha de café e bate na casa da pessoa. Ele vem, eu digo, vim tomar um café. Não, mas eu não tenho um café. Eu digo, eu trouxe para tu, para tua família. Vamos botar aqui. E a gente começa a tomar um café, comer um bolo. Daqui a pouco as pessoas dizem, vai ter pau ali. Esse cara está sujando o terreno ali da igreja. E o pastor veio tomar satisfação com ele. Começa a juntar gente para ver. Aí, come um pedacinho de bolo com a gente aqui, toma um cafezinho. Daqui a pouco, uma roda de amigos. Faço oração. Canto um corinho. Vou embora. Tô tipo pinto no lixeiro. Descobrindo como é que eu posso chegar a uma pessoa que quer o meu mal, que faz mal para todo mundo e que eu posso chegar lá. Qual é as formas que você vai fazer? É para fazer do jeito que você sabe, com as pessoas que estão ao seu caminho. E uma das coisas mais impressionantes, não se incomode comigo não, talvez até para a gente falar sobre essas coisas, tem que incomodar um pouco. E uma forma de incomodar é, se falar deveria, num tempo que tem pequeno, falou no mesmo tempo você nem lembrou. Nós estamos pagando um preço aqui de meia hora a mais para poder sermos incomodados por uma mensagem. Uma das coisas, eu sou partidário, minha melhor forma de evangelização, eu já disse para vocês, Rebeca e eu, a gente está dando a paz do Senhor para todo mundo, onde nós chegarmos. Se alguém cumprimentar a gente na chegada, a paz do Senhor, a pessoa fica desviado, chora, ou fica surpreso, ou no final, se for despedida, a paz do Senhor para todo mundo, sem perguntar. Pode ser mãe de santo, pai de santo, seja quem for. Porque quem precisa de paz são eles, e quem tem paz somos nós. E essa é a minha frase de evangelização. E o meu gesto é, se precisar, eu vou tomar café e comer bolo. Parece que não funciona, funciona. Pessoas choram, a gente ora, pergunta, mas eu não sou crente. Você não é agora, mas você vai ser. E a paz de Jesus é para você e o céu é o seu lugar. Diz, não, mas eu não sou crente. Mas não é agora, mas a paz do Senhor, porque você vai ser. Você vai para o céu comigo. Acabou, não prego muita coisa. E aí, um dia eu estava duvidando de que isso fosse um jeito certo. Eu estava saindo da catedral, indo lá para onde nós moramos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, todas as esquinas tem gente vendendo bombom, distribuindo folheto. E tem um lugar lá, que quando a gente passa, tinha um rapaz, um homem novo, que ele dobrava os joelhos ao meio-dia, na pista do BRT. E eu passava por lá e ele estava... Eu falei para a Rebeca, ou essa pessoa é crente, parece muçulmano, porque nessa hora mesmo, muçulmano ora 6, 4 vezes ao dia, naquela hora, ajoelhado, sol quente, com os bombons que ele vende aqui. Quando eu estava falando isso com ela, ele levantou, alegre, pegou os bombons dele, saiu colocando nos espelhos do carro, colocou no nosso. Eu queria descobrir se ele era muçulmano. Eu abri o vidro, ele não deu tempo eu perguntar. Ele disse, se o senhor puder me ajudar, compre o meu bombom, a paz do Senhor. Eu estava pensando como é que eu vou dizer o que eu estou dizendo para vocês. Se eu estou certo em dizer que está ao teu alcance, que tu não precisa ser nada, que você que está deixando de fazer o que você pode. Ele disse, a paz do Senhor, e se arrancou, correndo para os outros. Quando ele voltou, eu digo, meu irmão, está aqui o dinheiro dos bombons, fica tudo, está aqui mais esse dinheiro aqui, e se um dia faltar bombom, e você quiser ficar aqui só dando a paz do Senhor, eu pago o teu salário. Eu pago o teu salário. Da paz do Senhor.
Sou pastor, me quebrou. Quando eu sair daqui eu vou, se Deus quiser. Provavelmente nós nunca mais, por causa do medo que o diabo colocou na gente, a gente nunca abriu um vidro para dar. Tem muita gente que não presta na esquina, mas essas pessoas estão subjugadas pelo diabo, se sentindo lixo. Uma mãe de família distribuindo um folheto de apartamento. E nós evangélicos não abrimos o vidro para ajudar aquela mãe de família, entregar aquele folheto do apartamento para ela ganhar o dinheiro para comprar o leite do filho. Porque nós nos acostumamos com esse mundo, e aquela mãe de família fica com vergonha, humilhada, de ninguém abre. O Espírito de Deus está falando comigo. Eu não posso mais não abrir. Não posso, por causa do medo que vão me assaltar. Fazer com que as pessoas se sintam mulambo, trapo de imundície, sem eu abençoar aquela pessoa que veio ao meu encontro, que colocou-se no meu caminho. Talvez, hoje quando a gente sair daqui, é tarde, à noite, não sei, mas essa semana vamos começar a ter culto mais cedo, se precisar até cancelar culto, para a gente cultuar Deus nas ruas. É provável que em algum lugar, alguém vai ouvir a paz do Senhor 10 vezes, vai dizer o que foi que aconteceu na cidade de Belém. Hoje, quem passou por aqui me disse, me deu atenção e me disse a paz do Senhor. E essa será a semente da salvação daquela pessoa. Construam casas, plantem pomares, gerem filhos, cresçam e não diminuam. Está escrito, não diminuam. Orem e façam o que for possível para na cidade onde vocês estão terem paz, porque na paz dela vocês terão paz. Nós temos um ditado: a melhor defesa é o ataque. Vamos deixar o inferno entrar na nossa casa, ou nós vamos entrar em todos os lugares? Aqueles que sentem que querem receber de Deus uma graça, eu estou convidando vocês. Vocês não têm o mesmo pastor que vocês tinham, não. Vocês têm outro pastor. Um pastor que quer fechar os seus olhos, pastoreando uma igreja e pregando num púlpito, mas fazendo o que ele fazia quando ele se converteu. Quando eu me converti, eu não dormia à noite sem ter falado com uma pessoa acerca de Jesus. Quando eu me tornei pastor, isso deixou de existir. E eu estou orando a Deus. Não vai precisar eu deixar de ser pastor. Não vai precisar deixar de fazer nada. Mas se tivesse alternativa, você tem que deixar de ser pastor para voltar a fazer o que você fazia na rua. A minha escolha já está feita. Eu faria. Mas eu sei que eu preciso me juntar a vocês, porque eu sozinho não faço. E a minha oração é: Senhor, que nenhum salvo deixe de ter a honra de semear a tua palavra. Me ajuda a fazer isso com o povo que eu sirvo como pastor. Levante a mão para o céu, se você deseja isso para você. E se você vai abrir os olhos e deixar o seu coração e emprestar a Deus a sua boca para dar uma palavra a quem cruzar no seu caminho na hora que você andar. Senhor Deus, é a nossa ceia de começo de semestre. É a nossa ceia quando nós vamos ser invadidos por 70 mil pessoas do mundo todo que vão precisar ouvir alguma coisa de Ti. Não nos deixa parado. Não nos deixa, Senhor Deus, por favor.
mexe com o nosso coração, incomoda todo salvo, membro da Assembleia de Deus e os demais igrejas, para a gente fazer uma obra para Ti que Te agrade, Senhor. Ajuda-nos a alcançar Belém, o Pará e o Brasil. Eis-me aqui. Começa por mim, Senhor. Amém. Amém. Vocês querem que eu dê a bênção apostólica, encerre por causa do horário? Ou a gente pode ter a ceia e alguns avisos mais? Vocês querem tomar ceia? Porque para mim a ceia é menos importante do que ganhar almas. Eu posso terminar se vocês quiserem. Mas é possível tomar ceia, é possível fazer tudo e ainda assim fazer o que nós podemos fazer lá fora. Mas eu quero saber se eu conto com a compreensão de vocês de que hoje nós precisamos ser mexidos diferentemente. Vamos à ceia? Vamos ouvir o expediente de outras coisas que tem aqui? Se a gente for um pouquinho mais longe, você não vai reclamar não? Você dedica um pouquinho mais de tempo por um despertamento da igreja de falar de Jesus? Eu queria comprar o teu tempo hoje, de meia hora ou mais, prometendo a você que nos outros domingos nós vamos te dar meia hora a mais, diminuindo o culto, só para você saber que não é por falta de tempo. Você só não vai semear o Evangelho se não quiser, porque o nosso culto vai começar aqui e vai continuar até a gente chegar em casa, anunciando a palavra do Senhor às pessoas. Tome assento, Deus lhe abençoe, muito obrigado.